Olá família, como é que é? O vídeo de hoje é sobre um dos temas mais abordados quando o assunto é Brasil. Quando eu disse à minha família e aos meus amigos que eu queria vir morar para o Brasil, parecia que eu tinha dito: olha, eu vou só ali emigrar para o meio da guerra e arranjar uma casita que ainda esteja por lá e vou ficar bem ali no meio dos bombardeamentos, pode ser? Eu ouvi muita cara de não entendo essa tua escolha e ouvi muito também coisas do tipo: como é que tu vais trocar a Europa pelo Brasil? E isso eu ouço até hoje, inclusive num dos vídeos já me deixaram um comentário a quem eu agradeço, a dizer que eu, para ter feito isso, é porque tenho problemas mentais. Por acaso até tenho, toda a gente já sabe, transtorno do pânico. As pessoas, as que pensam assim, elas têm um bocadinho de preconceito com o Brasil, mas a culpa não é delas. A culpa é as fontes que levam a imagem do Brasil até elas. Por exemplo, são pessoas que não sabem nada sobre o Brasil. O que sabem, elas escutam de brasileiros que foram imigrados para lá. O sonho deles antigamente era o sonho americano e agora é o sonho europeu. E eles falam o pior que tenho para falar do Brasil. O pior. E a comunicação social, as notícias, a imprensa que chega em maior número a Portugal é da televisão, é da emissora da Record. A Record só tem 4 coisas: novelas bíblicas, cultos da IURD, programas sensacionalistas, principalmente ao domingo, e programas policiais. Pronto, tirando estes dois, que nada têm a ver com informação. Os programas de domingo de sensacionalismo, eles pegam as pessoas mais desgraçadinhas, que mais na miséria estão, que não têm estudos, que não têm nada, e levam para a televisão, exploram a história delas, quanto mais choro melhor, pá, e é isso que eles mostram. Os programas policiais, como o nome indica, é para falar de crimes. Mas a pergunta é, a violência existe ou não? Sim, muita gente inocente morre, muita gente inocente perde bens por causa dessa maldita violência. Mas agora juntem-se a mim e vamos tentar ver isto tudo por um ângulo um bocadinho diferente, talvez um bocadinho mais aberto. O Brasil tem cerca de 200 milhões de habitantes, tem um bocadinho mais, mas vamos arredondar, tem cerca de 200 milhões de habitantes. A União Europeia inteira tem cerca de 507 milhões de habitantes. Ou seja, o Brasil sozinho tem quase metade da população da União Europeia inteira. É muita gente. Então agora vamos analisar isto friamente. Como eu disse no começo do vídeo, a imprensa só deixa sair do Brasil o que é mau. O que chega a Portugal e o que chega ao resto da Europa são tráfico, violência, assaltos, a pancadaria, etc, etc, etc. Mas o que nunca chega lá são as coisas boas. São as coisas, por exemplo, houve a Bienal do livro e correu tudo bem. Houve o Comic Con Experience, que aliás há todos os anos vêm artistas do Walking Dead, vêm artistas de imensas séries americanas. É um evento gigante, correu tudo bem, como todos os anos corre. O que a imprensa não fala é que todos os meses, praticamente, em São Paulo, há grandes shows, grandes concertos de artistas internacionais e tal. Pessoal que acampa nas filas quase um mês antes para conseguir ficar à frente, o mais próximo do seu ídolo. E o que a imprensa não passa para lá é que correu tudo bem, tanto na fila, quanto dentro do show, do concerto, como nós dizemos em Portugal. Essas coisas correm bem, não vão para lá. O que a imprensa não fala é que 2 vezes por semana, às quartas-feiras e ao domingo, há jogos de futebol. Há grandes jogos de futebol. O que a imprensa leva para a Europa é que quando num desses jogos de futebol há pancadaria, há desentendimento e de preferência uma morte ou 2. E isso vai para lá e repercute, e eles falam e vira notícia tudo da imprensa portuguesa, da imprensa brasileira que transmite em Portugal. Isso eles falam. Agora, o que eles não falam é que todas as semanas há grandes jogos de campeonato do Brasileirão, da Libertadores, etc, etc. Eu não entendo muito de futebol, mas todas as semanas, à quarta-feira e ao domingo, à quarta-feira à noite e ao domingo à tarde, há jogos de futebol. Todas as semanas. Eles param em dezembro, nas férias, e pararam agora na época do Mundial, da Copa do Mundo, porque os jogadores estavam nas suas respectivas seleções. Tirando isso, é o ano inteiro, com jogos, todas as semanas. Isso chega lá? Chega que correu bem? Chega que deu certo? Não chega. Chega quando há uma morte, chega quando há uma pancadaria daquelas bem violentas. Aí
chega lá. Outra coisa também que eles não falam é dos mutirões judiciais, por exemplo. Para pessoas que têm pequenas causas, como por exemplo querer receber indenização do último emprego, um divórcio, um inventário de um parente falecido, coisas rápidas, mas que se fossem para tribunal, demorariam anos. E nesses mutirões judiciais, que acontecem todos os anos, elas são resolvidas em algumas horas. E corre tudo bem. Corre tudo bem. Há assaltos violentos a carros. É verdade, há sim. Mas Portugal também já não teve uma fase chamada do carjacking, que roubavam carros a torto e direito com as pessoas lá dentro. Eles abordavam as pessoas da pior forma possível, com tudo o que tivesse lá dentro, eles levavam embora. E os milhares de carros que andam todos os dias por São Paulo e outras cidades do Brasil, em que graças a Deus nada acontece. Podes andar por aí à noite em São Paulo com uma câmara profissional na mão a tirar fotografias? Não podes. Em Coimbra eu até fazia isso. Em Coimbra é a cidade de Portugal de onde eu vim. Sim, em Coimbra eu até fazia isso. Mas será que, por exemplo, eu iria fazer isso em Lisboa? Será que eu ia fazer isso no Porto? Será que eu ia fazer isso à noite em alguns lugares de Madrid ou alguns lugares de Paris, por exemplo? Eu acho que eu também não ia. Acho que também não ia arriscar. Porque cidades grandes, cidades com muita gente, têm sempre problemas. Não é uma exclusividade do Brasil. Então talvez eu também não andasse nessas cidades com as minhas câmaras fotográficas à noite. Com certeza não andaria. Furtos. Não podes ter um telemóvel que passa um bacana a correr e leva-te o telemóvel da mão. Olha, eu quando era pequena, e até os dias de hoje, eu sempre fui ensinada, por exemplo, quando ia a Lisboa, para ter cuidado com os carteiristas, os famosos mãos leves de Lisboa, que eles muito delicadamente põem-te a mão no bolso, levam, ou na carteira, e levam-te a carteira, os documentos, o dinheiro, levam-te tudo, e tu não percebes. É a mesma coisa que acontece aqui. Tu estás muito distraído, tens o telemóvel no bolso a dizer assim, hey, estou aqui, à mostra toda a gente. Se estás completamente no mundo da lua a conversar ou a ler ou qualquer coisa, podes encontrar um carteirista desses aqui e passar-te a mão no bolso e levar-te o telemóvel. Pode acontecer. Como também pode acontecer em Lisboa, como também pode acontecer em Paris, como pode acontecer em qualquer outra cidade da Europa. Pode acontecer. Uma coisa que, graças a Deus, ainda não aconteceu no Brasil e que eu espero que nunca aconteça, que é, para mim, uma das maiores tragédias dos últimos tempos, que são os atentados. E isso já aconteceu num show de uma artista internacional na Inglaterra, isso já aconteceu no metro de Madrid, aconteceu infelizmente várias vezes até em jogos de futebol, não dentro do campo, do estádio, mas fora. Inclusive, a França foi campeã do mundo, agora na última Copa, e as autoridades de segurança pública francesas lá não queriam que o pessoal se juntasse na frente da Torre Eiffel para comemorar, porque podia abrir espaço para mais um atentado terrorista. Ou seja, as pessoas também não podem, não conseguem comemorar em paz, não conseguem comemorar sossegados, porque com toda a violência, os atentados são imprevisíveis e as pessoas têm que prevenir determinadas situações. Falando de violência, talvez a maior diferença daqui para a Europa é que o Brasil sofre muito com o tráfico de droga, principalmente no Rio de Janeiro, mas infelizmente isso espalha-se um bocadinho pelo Brasil inteiro. Realmente é um flagelo aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Essas favelas estão dominadas pelo tráfico, sim, são perigosas, sim, são violentas. É um problema, ele existe, ele não pode ser ignorado. Mas ele não é um Brasil inteiro. Com isto eu quero dizer é que um pedaço não é um todo. Que o que muitas vezes chega a Portugal, chega à Europa, são brasileiros tristes com as condições em que viviam no Brasil. E então, quando se vêem na Europa a realizar sonhos de ter casa, de ter carro, de conseguirem ganhar dinheiro, não é que eles odeiem o Brasil, mas eles falam o pior que podem falar do país deles. Porque eles estão tristes com o Brasil, eles estão chateados com o Brasil. E eles vão para aí falar mal do Brasil. O que acontece também são muitos portugueses que vieram para cá e não se adaptaram às diferenças e em poucos meses foram para lá falar mal do Brasil. O primeiro ano que eu morei aqui, eu achei que não ia me adaptar, porque o ritmo é diferente, as pessoas são diferentes, a cultura é diferente. E talvez se eu tivesse desistido e voltado para casa, eu ia só falar mal do Brasil também. E é isso, e os portugueses conhecem, os portugueses e outras pessoas na Europa, o Brasil através desses brasileiros e através
dessa imprensa que só leva o que é mau, que só leva o que é mau. Eu não entendo como é que o Brasil, com as praias que tem, com a cultura que tem, com as grandes metrópoles que tem, como é que ele permite que só as coisas ruins vão lá para fora? Eles deviam investir mais no turismo, trazer o europeu, trazer o americano, trazer. Eu acho que o problema muito grande que o Brasil tem é não confiar nele próprio. E eu acho que isso é um bocadinho da mentalidade do brasileiro também, que se diminui perante uns Estados Unidos, que se diminui perante uma Europa, e no entanto... Mas bom, este vídeo já vai longo, resumo da história, informem-se o máximo que conseguirem antes de criarem um preconceito sobre alguma coisa, sobre algum país, sobre a homossexualidade, sobre alguma doença. Epá, antes de haver um preconceito, procurem o máximo de conhecimento. E o vídeo já vai bem longo, mas eu acho que é um tema importante porque eu recebo mensagens todos os dias de pessoas a que quererem saber como é, quererem saber se podem vir, se não podem vir. E muita gente me pergunta como é viver no meio da violência. Eu não sei, eu não vivo no meio da violência. E sim, pode-me acontecer alguma coisa assim que eu sair aqui de casa, fui tratar da minha vida. Infelizmente pode-me acontecer, mas também te pode acontecer a ti, onde quer que tu mores, ou onde quer que tu vás passar férias, se fores para uma cidade um pouco maior, uma metrópole, seja na Europa, nos Estados Unidos, onde quer que seja, pode acontecer alguma coisa. Não, infelizmente, e eu digo isto de coração, infelizmente, não é um problema só do Brasil. Cuidado com as fontes de onde pegam as informações. Cada um de nós pode mudar esta situação. Vamos espalhar amor, pessoal, vamos espalhar união, vamos espalhar paz, vamos espalhar energia positiva e até à próxima semana.